para homenagear a Associação Latino-Americana de Juízes do Trabalho. Numa época de tanta controvérsia, numa época em que se debate trabalho escravo deve ser regulamentado, deve ser proibido, eu, como relator, entendo que tem que ser proibido, numa época em que tramitam aqui na Casa, Câmara e Senado, projetos que dizem que a lei não deve valer e o que deve valer é o negociado sobre o legislado. Numa época em que se discute a terceirização, inclusive na atividade fim, e eu aqui mostrei durante quase 2 semanas a realidade dos terceirizados aqui da Casa, principalmente quando a empresa que eles pertenciam fecha as portas, desaparece e não paga os servidores. Eu faço essa homenagem aos juízes do trabalho, como fiz também para a Anamatra recentemente. E lembro aqui no dia 28 de setembro, a Associação Latino-Americana dos Juízes do Trabalho lembrou o seu 10º aniversário, motivo de alegria e orgulho dos magistrados trabalhistas de toda a América Latina, que vem consolidada sua entidade internacional. Nesses anos, essa associação se notabilizou pela firme defesa dos direitos dos trabalhadores, do campo e da cidade, dos direitos sociais, da jurisdição trabalhista, da independência judicial, mas sempre numa linha de que prevaleça a justiça. E, por isso, eles são juízes. A César o que é de César, que paguem aos trabalhadores o que eles têm de direito. A entidade assegura a luta pelos direitos, a liberdade, a negociação, desde que não venha ferir a lei, a melhoria das condições sociais de vida da nossa gente, trabalhadores, aposentados, pensionistas, homens, mulheres, estudantes, enfim, a todos. Além disso, promove a articulação em defesa do conjunto da população para melhorar a qualidade de vida. A entidade promove encontro de estudo relacionados ao direito do trabalho, monitora as políticas públicas e acompanha sempre as iniciativas legislativas referentes a essa área. Lembro aqui, o primeiro presidente da entidade foi o juiz do trabalho Crijalbo Coutinho. Crijalbo Coutinho é brasileiro e foi o presidente da entidade em toda a América Latina. A Associação Latino-Americana de Juízes do Trabalho tem sido parceira na Comissão de Direitos Humanos, onde presido já pela 3ª vez, especialmente na discussão, e eu aqui falava na abertura, de temas como terceirização, do negociado acima do legislado, do trabalho escravo, das reformas da Previdência e Trabalhista e tantas outras. Portanto, ao parabenizá-la, quero informar que apresentei aqui no Senado um pedido para realizarmos uma sessão especial em homenagem a tão importante entidade. Senhor presidente, senador Zé Medeiros, nesse momento em que a Justiça do Trabalho brasileira é atacada pelas forças conservadoras que pregam o desmonte da Justiça do Trabalho, eu me vejo na obrigação, em solidariedade à Justiça do Trabalho no Brasil e no mundo, de aproveitar esse momento para registrar
documento que recebi do presidente da Associação Latino-Americana do Juiz do Trabalho, o juiz Hugo Cavalcante Melo Filho. O artigo, em forma de documento, que está transitando por toda a América, leva o título de inimigo número 1. Diz ele, a administração dos tribunais não configura necessariamente o governo dos melhores. Considerando os critérios de escolha fixados na Vestusta Lomã, produzida ainda na ditadura civil-militar, ocupam os cargos de direção os mais antigos integrantes da Corte. Segundo ele, não é por capacidade, mas por anos de casa. Não há nenhum tipo de questionamento acerca da vocação, da capacidade administrativa, da legitimação, da representatividade desses magistrados, que saem do processo eleitoral como dirigentes, já de ponto em branco, completos e acabados, como Minerva, como dizem, da cabeça de Júpiter. Basta que sejam os mais antigos e serão os dirigentes máximos. O resultado, muitas vezes, é catastrófico. Ocasionalmente, os eleitores, os pares dos escolhidos, podem antever o desastre, mas não há espaço para escolha e nada pode ser feito a não ser aguardar, sofrer 2 anos para que os próximos dirigentes tentem consertar o desmantelo provocado pela inaptidão do eleito. O que há é o governo de poucos, que muitas vezes governam mal, e mesmo quando governam bem, não têm necessariamente o apoio dos administrados, ou seja, o conjunto da magistratura. Ainda que tenham, não foram por eles escolhidos, déficit de legitimação. Opera-se o domínio de um grupo restrito e fechado, infenso, às opiniões e expectativas dos que dele não participam. O modelo perfeito e acabado de uma oligarquia. Não se pode negar razão a Dalmo Dall'Aghi, que diz: não é democrático uma instituição cujos dirigentes, pelo modo que são escolhidos e por seu relacionamento com os níveis inferiores de hierarquia administrativa, comportam-se como aristocratas privilegiados. Isso tem aplicação ao Poder Judiciário, cujas cúpulas dirigentes são escolhidas apenas pelos membros dos órgãos de nível superior. Não é dada qualquer oportunidade para que os integrantes dos níveis inferiores, muito mais numerosos e igualmente integrantes do Judiciário, possam manifestar-se sobre a escolha dos dirigentes ou sobre outros assuntos que interessam a todos, a todo o povo. Aí ele diz no documento: o ministro Ives Gandry da Silva Martins Filho foi eleito presidente do Tribunal Superior do Trabalho por unanimidade. Houvesse eleição direta, pelo conjunto da magistratura, não seria escolhido para o cargo. Diz ele, com certeza. Todos os eleitores, os demais ministros, o conheciam bem e sabiam, sem margem de dúvida, que ele viria a fazer na presidência da mais alta Corte Trabalhista do Brasil. Antes mesmo de ser magistrado, o ministro Alves, segundo o ministro que aqui me manda o documento, foi responsável direto pela instituição das comissões de conciliação prévia, instância administrativa de solução consensual de conflito, mas que contraditoriamente de passagem obrigatória antes
do ajuizamento da ação trabalhista. Essas comissões se revelaram antros de sonegação, infelizmente, de direito dos trabalhadores. Muitos anos depois, o Supremo Tribunal Federal, enfim, decidiu que não havia obrigatoriedade de cumprimento dessa etapa. Decisão que o ministro Ives Alves agora seja revista. O presidente do TST prega muito a observância do pragmatismo jurídico, fundado na hierarquia e na disciplina judiciárias. A tese defendida é que os juízes têm que decidir como decide o Tribunal Superior, ainda que tenha opinião contrária às favas, à independência judicial e à própria justiça verdadeira. Ainda que desautorizado a falar em nome da Corte, pela maioria dos membros do TST, desde sempre o ministro defende a tese da prevalência do negociado sobre o legislado. E diz que eu mesmo recebi documento assinado por 19 ministros, não aceitando o negociado sobre o legislado, segundo o qual as leis trabalhistas e o direito nelas previsto somente terão aplicação na ausência da norma coletiva, acordo ou convenção. Caso haja negociação, ainda que fixando direitos em patamar inferior ao que manda a lei, esta não vale nada. Aí diz aqui o presidente, a tese é esdrúxula. Por que razão trabalhadores abririam negociação para obter resultados menos vantajosos do que a lei já lhe consagra? É claro que, em tais casos, não há negociação propriamente dita, senão coação econômica. O presidente do TST defende com denodo a ampliação da terceirização no Brasil. Quer que seja admitida a terceirização em qualquer atividade, sem limite. A terceirização, ninguém ignora, é sinônimo de precarização do trabalho, responsável por salários reduzidos, jornadas alongadas, acidentes e morte no trabalho, redução do salário. Nela estão mergulhados, e o Congresso aqui é testemunha, porque assim acontece aqui dentro, 13 milhões de trabalhadores e com a ampliação pretendida, segundo projeções já apresentada, teremos mais de 54 milhões de trabalhadores que, em vez de terem os direitos da CLT, passarão a não ter direito algum, porque nem a Previdência as empresas terceirizadas pagam. Diz mais, o presidente do Tribunal Superior do Trabalho quer implantar a mediação de direito trabalhista. No dia 30 de setembro, baixou a resolução 174, que impõe aos tribunais regionais a implementação de núcleos permanentes dessa chamada mediação. Não levou em conta a posição da magistratura, segundo a qual os meios autocompositivos de solução de conflito devem seguir rígidos padrões de admissibilidade. Por absoluta incompatibilidade, não se admite a mediação nas relações individuais de trabalho, sem falar que a resolução do CSJT desafia a resolução 125 do CNJ, com a redação que lhe foi dada pela emenda 2 de 2016. Como se vê, ele está muito longe de ser essa está muito longe de ser uma posição democrata. Ela não interessa a opinião da magistratura, nem menos a dos seus pares no TST. No mês passado, impôs ao Conselho Superior de Justiça do Trabalho a extinção do direito ao assento e voz, antes reconhecido, ao presidente da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho nas reuniões do Conselho. Segundo ele, no dia 4 de outubro, pediu ao presidente da Câmara a retirada de todos os projetos de lei em tramitação na Câmara de Deputados que dispõem sobre a criação de vagas do trabalho, cargo e funções nos tribunais regionais do trabalho e também no CSJT. Trata-se de 32 projetos de lei, prevendo a criação de 100 vagas do trabalho, 200 vagas para juízes, 8.000 vagas para servidores,
não perguntaram a opinião de ninguém, decidiu monocraticamente. Não levou em conta a necessidade de melhorar adequadamente a Justiça do Trabalho, não considerou o interesse de milhões e milhões de trabalhadores que esperam os resultados da ação. A ANAMAT impetrou o mandato de segurança coletivo e a liminar requerida foi deferida pela ministra Adelaide Zarantes, que considerou a atitude do ministro presidente do TST usurpação de competência de órgão especial do TST. Lesivo não apenas à instituição, mormente aos tribunais regionais do trabalho em todo o Brasil, mas a milhões e milhões de trabalhadores e trabalhadoras. O ministro Ives Grandra foi considerado, segundo aqui o documento, inimigo da Justiça do Trabalho, dos juízes do trabalho e dos trabalhadores brasileiros. Aqui eu termino, senhora presidente. Diz ainda o excelentíssimo senhor presidente da Associação Latino-Americana da Justiça do Trabalho. O pior, ainda, diz ele, é que ele ainda há de ser reconhecido e obstinado, mas não leva em consideração que a resistência antes de uma transgressão é um direito de qualquer cidadão, em razão dos fatos acima mencionados, um dever dos magistrados trabalhistas do Brasil e da Associação Latino-Americana de Juízes do Trabalho. O documento é assinado por representantes e por líderes da Associação Latino-Americana de Juízes do Trabalho. Eu espero, senhor presidente, senhora presidenta, que estava até minutos atrás, que esse embate que percebo não venha trazer prejuízo para os milhões e milhões de trabalhadores. E são milhões e milhões que se socorrem da Justiça do Trabalho para receber seu 13º, as férias, horas extras, as indenizações e muitas vezes até assegurar licença maternidade, paternidade, como foi casos que acompanhei, não só aqui dentro do Congresso, mas também lá fora, onde as pessoas são demitidas com meses de gravidez e mandam procurar o direito na Justiça. Pessoas que não recebem as horas extras, pessoas que não recebem a insalubridade, pessoas que chegam no momento da demissão no banco e verificam que o fundo de garantia não foi depositado, pessoas que percebem que a sua previdência foi descontada e não foi depositada. E não adianta, não tem sindicato, não tem conciliação, porque a parte empregadora, nesse caso, os que agem assim, dizem: vão procurar os direitos dos senhores na Justiça. E por isso que, se analisarmos, vamos ver que bilhões de reais estão travados, porque não há decisão ainda na Justiça. Não por culpa dos juízes, mas por falta de estrutura. Por isso que eu li o documento aqui e, naturalmente, faço um apelo ao ministro Ives Gandra da Silva Martins Filho, que é o presidente do Tribunal Superior do Trabalho, foi eleito por unanimidade, que revise a sua posição e permita que a gente possa assegurar aqui a criação de 100 vagas do trabalho nos 32 projetos que estavam aqui tramitando, 200 vagas para juízes e 8.000 vagas para servidores, porque esses trabalhadores, juízes ou não, eles vão julgar culpado, culpado, inocente, inocente, seja empregado ou empregador. Obrigado, presidente, agradeço muito a Vossa Excelência. Eu prometi que eu ia falar 20 minutos ou 10, mas a senadora Ana Amélia pode falar 20. Eu atendi o seu pedido. Obrigado.